Vamos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Combine. Bom, antes de qualquer coisa eu queria convidar vocês, como sempre, a se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o like e deixar o hype, que ajuda muito aí a divulgação do canal. Inclusive esse vídeo é um vídeo geral, então se você quiser mandar para algum amigo seu para explicar o que é o Combine, não precisa ser um torcedor de Seattle, e aí ajuda também na divulgação do canal, beleza? O departamento de edição do Rapinas do Mar vem a público repudiar nosso apresentador e chefe Alexandre Castro, gravar um vídeo com as cores de nosso maior rival. Porém, como queremos manter nosso emprego, ficaremos somente nessa nota de repúdio. Nos dias 27 a 2 de março, a NFL, 27 de fevereiro a 2 de março, a NFL vai fazer o que é chamado NFL Combine, que é um evento muito importante no âmbito do draft. E se você não está bem ambientado, vou tentar lhe explicar o porquê. O que é, esse Combine. Hoje, primeiramente, quero dizer que antigamente a importância que o Combine tinha era muito maior do que hoje. Assim, jogadores e agentes, eu sinto que tem dado menos valor do que em outros anos eram dados para o Combine. Mas vamos lá para explicar exatamente o que é esse Combine e a importância que ele tem. Os jogadores são divididos em grupos, então quarterbacks, linebackers, seus grupos posicionais, e aí cada dia eles têm alguma série de atividades. Então começando no dia 27, os jogadores fazem lá período de inscrição, vamos dizer assim, credenciamento. Depois eles fazem alguns testes médicos. Então assim, muitas vezes pode parecer uma besteira, mas muitas vezes se descobre alguma coisa que os scouts não têm informação. Assim, uma lesão mais séria. Não, por exemplo, o jogador X está voltando de uma lesão na posterior da coxa. Será que ele vai estar bem para a temporada? Não. Normalmente são casos mais graves que são descobertos. Por exemplo, alguns anos atrás, tinha um prospecto muito bom de Michigan chamado Maurice Hurst. Ele era cotado para a primeira rodada. E acabou sendo escolhido, acho que na quinta, pelos Raiders. Acho que jogou pelos Browns também. Foi descoberto que ele tinha um problema no coração. Então, uma coisa que ninguém tinha essa informação foi descoberto no Combine. E isso afetou demais o estoque dele, porque os times ficaram preocupados com isso. Então, será que a gente vai conseguir draftar esse cara? Que impacto vai ter na carreira dele? Essa questão do coração e tal. Então é um ponto importante esses exames médicos. Depois dos exames médicos existem as medições, que são as medições oficiais, tanto de altura como de peso, como medição de mão e de comprimento de braço. Por que isso são importantes? Porque alguns jogadores existe a dúvida de esse cara tem braços curtos para ser tackle. Então sempre fica naquela discussão e aí no combine a gente descobre se realmente esses braços são curtos ou não e tal. Então acaba meio que definido, esse cara aqui não dá para jogar como tackle. Não que o comprimento do braço por si só exclua o jogador de jogar em alguma posição, mas é melhor que os tackles tenham braços mais compridos do que os guards e do que os centers. Então isso é uma questão para se ficar de olho. E assim, você pode achar, mas eu tenho essa informação lá, eu vou no site da universidade e vejo quando você está marcando a altura e o peso do jogador. O problema é que normalmente as universidades roubam, vamos dizer assim, e colocam um jogador mais alto ou mais pesado, ou os dois, do que realmente ele é, para dar uma maquiada, chamar a atenção e tal para aqueles prospectos. Então assim, no Combine a gente tem essa informação de verdade. Depois disso, os jogadores participam de entrevistas. Então, tanto para a mídia aberta, não, assim, a mídia que está credenciada lá, eles dão entrevistas e tal, passam por essas entrevistas, como eles podem se encontrar com os times. E eles podem se encontrar em visitas, entrevistas estruturadas, por exemplo, acho que cada time tem uma sala lá, e aí você pode chamar o jogador e fazer essa entrevista com ele lá, de forma mais estruturada. Você também pode se encontrar com
com o jogador, às vezes os jogadores estão lá com seus agentes, né? E aí ter esse bate-papo também. E o que é que esses encontros indicam, né? Tipo assim, não é porque o time A se encontrou com o jogador B que quer dizer que o time vai draftar ele, mas pelo menos mostra que o time teve algum interesse, né? Então é um cara para se entrar no radar. E nem quer dizer que os que não foram entrevistados ou que não tiveram um encontro, que o time não está totalmente interessado, até porque depois a gente vai ter as visitas dentro das franquias, né? Perto do draft, que a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas assim, é um ponto bem importante. Depois dessas entrevistas e encontros, né, existem os testes atléticos ou físicos, como você preferir chamar. Isso era uma sensação anos atrás, né? Então, tipo, quem vai ser o próximo cara mais rápido e tal. Hoje em dia, como eu falei, eu acho que perdeu um pouco o peso que se dava antes. Eu acho que para os prospectos de universidades menores ou de rounds mais intermediários, isso acaba impactando mais do que realmente os prospectos de elite. Porque muitos deles às vezes até dão alguma desculpa e nem participam, né? Por quê? Abrindo um pequeno parêntese, esse conjunto de testes atléticos, né, e posicionais que acontece no Combine, as universidades também fazem eles no que a gente chama de Pro Day. Normalmente acontece mais próximo ao draft, mais no mês de março, do meio de março para frente. E aí o jogador está num ambiente mais tranquilo para ele, ou seja, no lugar que ele sempre treina e tal. Não tem esse peso de ser oficial, porque assim, o selo oficial fica no Combine, né? Então, por exemplo, tem alguns jogadores que preferem só participar do Pro Day, tem jogadores que usam diversas estratégias. Então, assim, por exemplo, o jogador vai perder peso pro Combine para tentar ter um tiro de 40 jardas mais rápido. Ou o cara acho que foi o caso do Bryce Young, por exemplo. Se falava muito do peso dele, e aí ele pesou, chegou mais pesado do que se esperava, mas não quis correr nada. Ou seja, provavelmente ele não estava no peso ideal dele, ele só foi ali para ninguém reclamar. Às vezes o cara se recusa a pesar, só vai se pesar no Pro Day. Então tem todas essas estratégias que os agentes, né, e os jogadores usam para tentar melhorar o seu estoque, né? Então, como eu falei, o cara pode se recusar a fazer um teste específico, pode tentar perder peso para ficar mais rápido, tentar ganhar peso para ganhar mais explosão em alguma coisa. Então tem todos esses, ganhar peso e não querer treinar, né, para não ter nenhum problema nos números. Então isso varia muito. E aí tem um conjunto desses testes, né? O mais conhecido é o tiro de 40 jardas. Muitos caras brilham no Combine e não são bons jogadores, né? Por exemplo, o John Ross era o detentor do recorde do Combine até ano passado e não foi um grande jogador na NFL. Foi um baita jogador no college, né, em Washington inclusive, mas foi draftado pelos Bengals e nunca jogou bem. Então, assim, não quer dizer que você vai bem no Combine que você vai ser um bom jogador. Mas tem esse tiro de 40 jardas, que é em média velocidade dos jogadores. Por exemplo, é importante mais para wide receiver, cornerback, running back. Para jogadores de linha ofensiva, a NFL mede também o tiro de 10 jardas. Assim. É o tiro de 40 jardas e eles veem quando você fez as 10 jardas, que é aquela explosão mais curta, né? Então é mais importante para um OL e um DL, então esses números. Tem também o supino, né? Quantas repetições você faz no supino, hoje é o que menos se dá valor, basicamente. Tem os testes mais de explosão, que são os saltos, né? Então tem o salto em distância e o salto vertical, né? Que está mais ligado ali à explosão do jogador, saída do snap. Tem os testes de agilidade, que é o trick on drill,
e o short shuttle, né? Então aí é bom para ver a mudança de direção, capacidade de agilidade. Por exemplo, isso aí não é algo que vai mudar a vida do jogador. Por exemplo, o DK Metcalf foi uma piada, né, pelo número do trick on drill dele, que foi um número pior do que o do Tom Brady, por exemplo. E o DK Metcalf não deixou de ser um baita wide receiver por conta disso. Então, como eu disse, caras que testam muito bem podem fazer você voltar e olhar o tape dele. Mas assim, poxa, esse cara aqui correu absurdamente no Combine e agora ele vai ganhar uma nota de primeira rodada por conta disso. Não. O Combine ajuda você a confirmar coisas que você já viu no tape ou chamar a atenção para alguma coisa. Opa, esse cara aqui mostrou muita agilidade. Deixa eu ver se no tape ele confirma isso. Porque, por exemplo, uma coisa é você ser rápido, outra coisa é você ser rápido jogando futebol americano. Por exemplo, se você assim, o Usain Bolt seria um baita wide receiver ou um baita cornerback. Então, assim, tem a sua velocidade física, mas tem a velocidade de processamento, e alinhar os dois é o que lhe dá a sua velocidade de jogo. Então, isto é bem importante. Aqui eu vou deixar no link os 2 textos que eu escrevi sobre jogadores que podem ser destaques nesse Combine. Então é bom ficar de olho, caras que podem ganhar bastante estoque. E fique ligado nas nossas redes sociais, no @rapinasdomar, porque a gente vai estar dando todas as informações do que estiver acontecendo no Combine, fazendo aí o rastreio de jogadores que Seattle se encontrou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço e Go Hawks!